Graça e paz, irmãos, amém? Vou repetir, graça e paz, irmãos, amém? Quantos estão felizes com o Senhor, digam glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amado, abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Josué 1, versículo 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida, pois como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Seja forte, corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Louvado seja o nome do nosso Deus. Feche os teus olhos, eleve o teu pensamento até a sala do trono. Permita que o Espírito Santo fale contigo nessa noite. Convide-o. Pai, nós estamos aqui na tua presença, meu Deus, e reconhecemos, ó Deus, que sem ti nada somos, nada podemos. Tu és tudo que nós temos, ó Deus, e tu és suficiente, Pai. Por isso, Deus, venha suprir cada uma das nossas necessidades, venha alimentar o teu povo, venha reanimar, venha ressuscitar os mortos, venha tirar, meu Deus, todo o espírito de desânimo, venha repreender todo o medo e tudo aquilo que não procede do Senhor, meu Deus, para que possamos, ó Deus, estar atentos, ó Deus, aos dias a qual nós temos vivido, que são dias que verdadeiramente precisam estar atentos os nossos olhos e ouvidos, que o Senhor nos dê discernimento, ó Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado em cada uma de nossas vidas. Se você crê, diga glória a Deus. Você pode se assentar no teu lugar, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Querido, nós
verdadeiramente precisamos entender e pedir a Deus o discernimento acerca dos dias a qual nós estamos vivendo. São dias que carecem verdadeiramente de um discernimento espiritual, porque boa parte das pessoas vive uma vida à mercê da vontade de Deus. Elas vivem como se nada tivesse acontecendo. Mas eu quero dizer para você que o Senhor Jesus, Ele está às portas, e precisamos verdadeiramente estar atentos com as nossas lâmpadas cheias de azeite. E o que eu tenho feito? Será que verdadeiramente eu tenho buscado a presença de Deus? Eu tenho enchido a minha lâmpada de azeite? Muitas vezes nós vemos e temos visto pessoas desanimarem pelo caminho. Aqui, esse texto que nós acabamos de ler, nos fala de quando Moisés, o servo de Deus, morreu. A Bíblia nos diz que, no versículo 1 em diante, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué. Entende? Aquele tempo ali, era muito importante você entender e compreender o contexto. Josué, ele estava incumbido, encarregado de levar o povo para a terra prometida, amém? Então, semelhantemente, existe uma incumbência nossa, que o Senhor tem levantado o seu servo de quê? De conduzir o povo à terra prometida, a Canaã celestial, amém? Posso ouvir um glória a Deus? Então é muito importante quais foram as palavras que Deus deu a Josué. Olha, Moisés morreu, e a sensação, muitas vezes, é de você perder um pai. A sensação dos dias de hoje é que falta talvez você não tenha sentido, mas o nosso Deus, Ele é Pai. Parece que os dias que nós estamos vivendo, não sei se você tem tido esse discernimento, parece que falta o Pai. Mas eu quero dizer para você que Ele ainda está presente. Josué, ele sentia ali como órfão. Então Deus vai até Josué e diz assim: não, Josué, você não está órfão, você não está sozinho, eu sou seu pai, eu estou aqui, assim como eu fui com Moisés, eu sou contigo. Então às vezes nós nos sentimos sozinhos nessa caminhada, porque Josué estava com medo. Era uma responsabilidade muito grande de conduzir o povo conforme tudo aquilo que o Senhor havia dito. Existe uma responsabilidade muito grande nesses dias, porque são muitas as vozes que as pessoas têm ouvido, são muitas as direções que as pessoas têm crido, mas o Senhor nos disse: eu sou o caminho. Não existe vários caminhos, não existe atalho para Deus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, é por isso que eu gosto daquela canção que nós falamos: é preciso calar todas as vozes, menos a tua, Senhor. Nesses dias, é necessário você dar ouvido à voz do Pai Celeste, para que você não perca sua referência. Josué, ali Deus estava preocupado de Josué perder a referência paterna. Eu quero dizer para você, nesses dias, tome cuidado para você não perder a referência paterna. Porque lá no livro do profeta Malaquias, no capítulo 4, a profecia foi: eu converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, Deus está falando sobre uma restauração de paternidade. E ali Josué, ele tinha perdido a sua referência de paternidade, que era Moisés, seu líder. Olha o que o texto diz: Moisés, meu servo, é morto. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, servo de Moisés. Josué era aquele que carregava a mala. A gente usa muito essa expressão no meu evangélico, né? No meu ministerial. Fulano de tal foi formado aos pés de Gamaliel e carregava a mala, né?
Assim como Eliseu carregou a mala de Elias, ele foi servo de Elias. Assim também Josué, irmãos, Deus, Ele quer levantar nesses dias, né, uma paternidade que vem dEle, para que nós não tenhamos medo. A palavra de Deus para Josué foi: não tenha medo. E o mundo vai tentar colocar medo na igreja, por causa dos dias que nós estamos vivendo. Irmãos, se a gente olhar para os noticiários, tem hora que eu fico assim, meu Deus. Aí você vai passando na internet, você só vê profecia de coisa ruim, que vai vir praga, que vai vir não sei o que. Eu falei, sangue de Jesus. Se vir todas as pragas que esse povo, não vai existir mais ninguém não. Não que eu não creia, mas é preciso calar todas as vozes, menos a tua. E qual foi a palavra que Deus deu para Josué? Não tenha medo, porque como eu fui com Moisés, eu sou contigo. A minha expectativa e esperança tem que estar no Senhor, para que você não viva uma vida de medo, para que você não viva uma vida fora da paternidade de Cristo. Ele nos dá alguns conselhos aqui, e Ele reafirma a aliança. Moisés, meu servo, é morto, mas não preocupa, está tudo conforme o planejado. Diga para o seu irmão da direita e da esquerda: está tudo conforme planejado. Deus não perdeu, querido, o controle. Está tudo conforme o planejado. Deus não perde o controle da nossa vida, amém? Deus não perdeu o controle de nada. Ele está sentado no alto e sublime trono, e Ele continua dominando sobre tudo. Nada foge do controle de Deus. Mas eu preciso fazer o quê? Ele reafirma a aliança, dizendo assim: dispõe-te agora a passar esse Jordão. Quantos crentes que não estão dispostos, né? A palavra que Deus falou para Josué: dispõe-te, ou seja, esteja disposto a passar o Jordão, esteja disposto a enfrentar o processo, esteja disposto a rodear as muralhas de Jericó. Atos proféticos, entende? Nós precisamos reafirmar, e o conselho de Deus para Josué é: dispõe-te a passar o Jordão. Aquilo que é necessário, aquilo que o Senhor colocou na sua mão para fazer, faz conforme as tuas forças, diz a palavra de Deus. Faz conforme as suas forças. Pastor, não estou tendo força. A nossa força vem do Senhor, amém? Quantas vezes não tinha força alguma, humanamente falando, mas o Senhor me fortaleceu. Eu tenho que estar disposto. Às vezes falta força, desânimo espiritual, contra-ataque do inimigo, problema, irmão, problema, tudo isso para desanimar. Mas não, Jesus, o Senhor disse para Josué: dispõe-te agora, esteja disposto agora, para passar este Jordão. Porque se você não passar esse Jordão, você não vai entrar na terra prometida. Se você não passar pelo processo que o Senhor preparou, você não vai entrar na terra. E Ele diz mais: passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Existe uma promessa de Deus para mim e para você, amém? O Senhor nos prometeu uma terra prometida, aleluia. E vi descer do céu como uma noiva adornada, ataviada, a nova Jerusalém que desce do céu, aleluia. Ruas de ouro, de cristais. Meu irmão, se isso não enche o seu coração, preciso falar para você: acorda enquanto é tempo. Existe uma promessa a se cumprir. Às vezes você está correndo só atrás das promessas dessa terra, mas existe uma promessa excelentemente maior e muito maior, e nós precisamos estar com os olhos fitos nele. Todo lugar que pisar a planta, Ele está aqui reafirmando: olha, aquilo que eu prometi vai se cumprir. Ele prometeu que iria voltar, amém, amém, aleluia.
Ele prometeu que iria buscar a sua noiva, amém? Ele prometeu que iria comemorar conosco as bodas nas nuvens, aleluia. Ele prometeu, e fiel é o que prometeu, aleluia. A nossa expectativa não pode estar nas coisas deste mundo, amado. A nossa esperança não pode estar nas coisas deste mundo. O nosso espírito precisa estar alinhado, disposto a enfrentar o Jordão, porque ele vai se abrir, o sobrenatural vai acontecer, os anjos vão buscar nos quatro cantos aqueles escolhidos do Senhor, e aqueles que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro e se encontrarão nas nuvens. Louvado seja Deus, é a promessa. Ele está dizendo: Josué, tudo conforme eu prometi vai se cumprir. Assim como ele prometeu a Josué, ele também nos prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E a consumação virá. Ele virá separar os bodes das ovelhas, o joio do trigo. E o que eu tenho feito, para quem será? Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, toda a terra dos heteus até o mar grande, para a poente do sol será o vosso limite. Ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, ele está dizendo o seguinte: olha, continua firme, esteja disposto a ir e passar pelo Jordão, passar pelo processo, porque eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar. Deus está segurando nas tuas mãos, você não vai cair, você vai conseguir, porque o Senhor é que nos sustenta, aleluias. É Ele. Mas eu tenho que estar disposto, eu tenho que obedecer, eu tenho que, ele diz mais: seja forte e corajoso. Crente tem que ser forte no Senhor, porque a nossa força é do Senhor, a nossa coragem vem dEle, e somente quem está alinhado ao Espírito de Deus vai conseguir. É a marca da promessa. O apóstolo Paulo diz que ele é o penhor, o Espírito Santo é o penhor, é a garantia da promessa cumprida em nossas vidas. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometia dar aos seus pais. Sabe, isso aqui é a missão da igreja. Ser forte e corajoso para fazer com que o povo herda a terra prometida. Ou seja, a missão da igreja é fazer com que o maior número de pessoas possam herdar a terra prometida. Essa é a missão da igreja. É a evangelização mundial. Antes que o Senhor venha, essa é a nossa missão. Nós não estamos aqui reunidos somente para ficar como vacas de Bazã. Sabe como é que eram as vacas de Bazã? Era só comia, engordava, mas não queria dar o fruto. É a ovelha que fica engordando e só criando lã, ao ponto de não conseguir nem se mover, porque tem muita lã. Não está disposta a ser tosquiada, a se deixar, né, pelo reino de Deus. Ser forte e corajoso. Seja forte e corajoso, porque o Senhor vai usar você para que vidas sejam alcançadas, para que famílias sejam restauradas, para que casamentos que se foram destruídos sejam reestruturados, aleluias. Essa é a missão da igreja. Nós não podemos perder o nosso foco. O foco, querido, não é a igreja abarrotada de gente e vazias, não. O foco é ter pessoas cheias do Espírito Santo, entregues à presença do Pai. Muitas coisas têm tirado o foco do povo de Deus, e nós não podemos perder o foco. Precisamos passar o Jordão, precisamos enfrentar os gigantes. Se preciso for, precisamos dar 7 voltas em volta de Jericó. Atos proféticos que nós fazemos todos os anos.
atos proféticos. Isso é para quem crê. Versículo 7, tão somente ser forte e muito corajoso. Mais uma vez ele diz, seja forte e corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Então ser forte e corajoso aqui significa fazer conforme o Senhor nos ordenou. Princípios estabelecidos na palavra, obediência a Cristo, aos seus ensinamentos. Os teólogos dizem que Moisés era um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Ele prefigurava Cristo no Antigo Testamento, assim como Daniel, assim como vários outros no Antigo Testamento. Cristo, ele nos deixou os evangelhos para que nós pudéssemos obedecer a sua palavra. Vós sereis os meus discípulos se vocês obedecerem aquilo que eu vos mando. Obediência. Seja forte e corajoso para obedecer em meu mundo que você está vivendo, porque não é fácil não. Você obedecer o que Cristo deixou na Escritura. Não é para qualquer um. Não é. Então nós precisamos ser fortes mesmo, para dizer não quando é necessário. Quando aquele amigo, vizinho, aquela pessoa que aparentemente é uma pessoa muito boa, te fazer convites para te afastar de Deus, para que você peque, para que você saia da comunhão com Deus, que te afasta da presença de Deus, você tem que ser forte e corajoso para dizer não. Olha, eu gosto muito de você, mas eu não posso fazer isso. Olha, eu tenho admiração por você, mas eu preciso obedecer, eu preciso ser forte e obedecer tudo conforme o meu mestre instruiu. E ele me instruiu muito bem na sua palavra. Posso ouvir um glória a Deus? Dela não te desvies, meu Deus do céu. Quantos desviados? Não poucos, muitos. Alguns dentro das igrejas. Muitos desviados. Muitos se apostataram da fé, seguindo a doutrina de demônios, está escrito na palavra. Por se aumentar o que? A iniquidade. O amor de muitos esfriarão. Muitos se apostatarão da fé, seguindo a doutrina de demônios. Irmãos, o que tem de doutrina de demônios que as pessoas estão seguindo, só por conveniência, porque é mais conveniente para a pessoa. O evangelho não é de conveniência, o evangelho é de renúncia. Eu não vou à igreja por conveniência, eu não vou à igreja por ponto de encontro social, não vou na igreja porque tem pipoca, porque tem hambúrguer. Eu vou na igreja porque tem Cristo, e lá eu aprendo a carregar a minha cruz. Evangelho de conveniência, irmãos, não é bíblico, é de demônio, seguindo a doutrina de demônios. E as pessoas estão seguindo a doutrina de demônios, não é lá em outras religiões não, muitas vezes é dentro das igrejas. É por isso que ele deixou as cartas às 7 igrejas da Ásia, está lá em Apocalipse 2 e 3. Então eu aconselho você a sempre ler, porque qual que é o conselho? Nela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda,
para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Se você quer ser bem-sucedido, onde você colocar a planta do teu pé, meu irmão, você tem que se deixar levar pela palavra de Deus, não por aqueles ensinamentos do mundo. Ah, mas é porque o fulano de tal, que tem milhões de seguidores, falou. Não importa. O que a Bíblia nos diz? Ah, mas ele é muito bem-sucedido. Falso bem-sucedido. Cuidado. O reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus não é aquilo que é aparente aos olhos humanos. O reino de Deus está dentro de nós, disse Jesus. E nesses dias, quanto engano, quanto engano. Por quê? Porque se aumentou a iniquidade. Muitos se apostataram, seguindo as doutrinas de demônios. Um belo dia, eu era uma pessoa, dando um exemplo, que via na casa do Senhor, e de repente, já não quero ir mais, de repente já não tenho mais vontade de ir na casa do Senhor, de repente não quero mais participar da comunhão, e acha que está tudo normal, o importante é servir a Deus em casa. Mentira. Doutrina de demônios, humanismo. Você não precisa de ninguém. Eu não preciso de ninguém, eu preciso de pastor, eu não preciso de igreja. Sobre o falso pretexto de que você pode servir a Deus em qualquer lugar. Vai nessa. Vai nessa quando você vai dar. Depois não adianta chorar o leite derramado. E o Senhor me chamou para ser atalaia, para avisar, para instruir a você a passar o Jordão. Amém, igreja? Não cesses de falar deste livro da lei. Pregar em tempo e fora de tempo. E eu louvo a Deus, querido, que arduamente temos feito isso. Seja no trabalho, seja em casa, seja pela internet, seja na igreja, seja na fila, seja no ônibus, seja na casa, seja no meio dos amigos. Sempre que eu tenho oportunidade, eu levo a boa semente, porque essa é a minha missão, não só minha, mas como a sua também. É a missão de todo crente, lavado e remido no sangue de Cristo Jesus. Não cesses de falar desta lei. Antes, medita nela dia e noite. O crente fica 3 meses sem vir na igreja, 2, não está nem aí. Nela medita de dia e noite, fica 1 ano sem nem pegar na Bíblia. Não lê um versículo, mal lê quando o pastor lê na igreja. Sangue de Jesus tem poder. Crente, nela medita de dia e de noite. Você tem meditado na palavra de dia e de noite? Ah, pastor, não tenho tempo. Mas tem tempo para muita coisa. Tem tempo para ir para os bailes, para as festas, para os churrascos. Não que seja ruim um churrasquinho, você ter comunhão. Mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Verdadeiramente a minha palavra é alimento, disse Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo. De fazer o quê? Tudo, conforme nela está escrito. De fazer tudo, não é só parte não. Tem muita gente achando que fazer, não, só aqui está bom. Eu não sou santo mesmo. Eu não sou santarrão. Eu não sou isso. Eu tenho minha fé. Tem nada. Com perdão. Eu tenho minha fé, pastor.
Tem nada, porque se você tivesse fé, você ouvia e obedecia aquilo que Jesus ensina. Agora, se você reconhecer que você precisa de ajuda, nós vamos ajudar, porque a igreja serve para isso. Agora, ficar correndo atrás de gente que não quer compromisso com Deus, que nunca fez nada pelo corpo de Cristo, nem pelo reino de Deus, não é esse o chamado da igreja. Ide por todo mundo pregar o evangelho, anunciando. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulos de Jesus. Não fazendo peso morto. Que tem gente que está há milhares de anos na igreja, mas nunca dá fruto. E sempre reclama. E quando sai da igreja, ainda sai falando mal do povo de Deus. O sangue de Jesus tem poder. Infelizmente é a triste realidade da igreja. Cuidado. Não se associe com pessoas que ficam falando mal de igreja, de pastor. Não se associe. Não seja juiz de ninguém, de A ou B, pelo amor de Deus. Por quê? Porque nós vamos dar conta de todas as palavras que saem da nossa boca. Tome cuidado. Não te mandei eu? Seja forte. Olha, 3 vezes o Senhor falou: seja forte, corajoso. Não tenha medo. Não tenha medo do que está por vir, irmãos. Porque o Senhor protege o seu povo, amém? O Senhor protege o seu povo. O Senhor nos disse que haveria uma grande tribulação, mas Ele também nos prometeu que a igreja, a noiva, não passaria por essa grande tribulação. E eu acredito nisso. Eu estou crente nisso. Eu estou firmado nisso. Os dias vão piorar para quem vai ficar. Nunca houve uma tribulação como essa, está escrito. Jesus nos alertou. Irmão, já viu quantas coisas ruins que já passou por esse mundo? E o Senhor Jesus dizer que nunca aconteceu coisa pior? O sangue de Jesus tem poder, irmão. E Ele nos disse: olha, havereis guerra, rumores de guerra, maremotos, terremotos, mas isso é só o princípio das dores. Ai das grávidas, das que amamentam naqueles dias, por causa do arrebatamento. Imagina só, você que é mãe, o filho sumir da barriga, sumir do seu braço, você acordar e ele não está mais do seu lado. Você já viu o desespero de quantas mães que perdem os filhos? Que se perde, né? No Brasil tem milhares de pessoas, crianças desaparecidas, e é um sofrimento sem fim. Agora você imagina milhares e milhares de pessoas ao mesmo tempo, porque vai ser assim no arrebatamento. Não tenha medo, porque o Senhor teu Deus é contigo. Se você, meu irmão, está disposto a obedecer, fazer tudo conforme a palavra de Deus ensina, não tenha medo. Não te espantes. Foi o texto aqui de Josué 1:9. Não tenha medo e não te espante. Irmão, é de dar pânico, se a gente for olhar tudo que o povo tem falado. Cada dia é uma profecia de praga, de miséria, de ruína. Se a pessoa tiver fobia, ela não precisa nem ler mais internet. Ela vai viver dopada de remédio. Mas para nós precisamos estar firmados em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Se coloque de pé. Feche os teus olhos. Josué, não tenha medo, não te espantes, porque eu, o Senhor, sou o teu Deus.
Ele continua sendo o nosso Deus, o socorro presente na tribulação. Ele continua sendo Pai, porque na oração que o Senhor Jesus nos ensinou, Ele disse: Pai nosso que estás nos céus. Ele é Pai. Santificado seja o teu nome, na terra como é no céu. Oh Espírito Santo de Deus, renova a vida do teu povo, Pai. Tira, meu Deus, toda prostração, todo desânimo, todo espírito de derrota, todo espírito de desistência, que caia por terra em nome de Jesus. Meu Deus, toda frieza e mornidão espiritual no meio da tua igreja, toda falta de compromisso, de comprometimento com o reino. Senhor, meu Deus, tem misericórdia dessa geração, e ajuda-nos, ó Deus, a passar pelo Jordão, a enfrentar os gigantes. Nos dê, ó Deus, as estratégias certas, nos dê, ó Deus, as palavras certas, conforme o Senhor instruiu Josué quando estava diante de Jericó. 7 vezes você vai dar volta em torno da cidade, e ao final, aquilo ali foi uma instrução de Deus. Não quer dizer que a gente tem que fazer como Ele fez, mas o Senhor é o Deus que nos instrui, aleluias, de como nós devemos nos proceder nesses dias. Nos dê a estratégia certa para ganhar as almas, nos dê a sabedoria certa, meu Deus, para arrancar as almas das mãos do diabo. Quantas vidas cegas, meu Pai, quantas pessoas dormindo espiritualmente, meu Deus, quantos apostataram da fé, seguindo a doutrina de demônios. Que o Senhor, meu Deus, tenha misericórdia, meu Pai, dessa geração, no nome santo do Senhor, meu Deus. Abençoa o teu povo aqui reunido, abençoa aqueles que nos assistem em casa, no nome mais poderoso do universo, o nome de Cristo Jesus, para a glória de Deus Pai. Diga graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Louvado seja o nome do nosso Deus. Amado, nós estamos chegando ao término do nosso culto, e eu gostaria de agradecer a presença de cada um dos irmãos e irmãs aqui presentes, que você realmente possa guardar essa mensagem, essa palavra no seu coração, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Nós vamos encerrar o nosso culto, e você que trouxe o seu dízimo, né, a sua oferta, que tem sustentado essa casa, que tem feito com que ela não feche as portas, você tem tido compromisso de ser coluna de sustento nessa obra, que o Senhor continue prosperando a sua vida, derramando toda sorte de bênçãos, prosperando. Eu creio que nos últimos dias o Senhor nos prometeu uma grande prosperidade bíblica, está na Bíblia, né? Nos últimos dias que antecederiam a vida, Deus ia derramar, assim como foi lá no Egito. Quando o povo estava para sair do Egito, eles saíram com mãos cheias de prosperidade. Então a palavra que o Senhor tem para nós é que haverá uma abundante chuva de prosperidade, sim, para a gente completar aquilo que é necessário completar. Então os recursos não vão faltar, e Deus vai usar a sua vida para que você possa também crescer e multiplicar em nome de Jesus. Mas não retenha aquilo que o Senhor pediu, porque quem retém mais do que é justo, a Bíblia diz que vai empobrecer. É o que a Bíblia diz, não sou eu. Então a gente tem que estar consciente dessas coisas. Por isso que a Bíblia diz: nela medita de dia e de noite. Nós não podemos ter medo, porque do Senhor que vem a nossa provisão. Amém? O Senhor continua sendo provedor das nossas vidas. Ah, mas a bolsa de valor está despencando. Irmãos, em nome de Jesus, eu sei que tem consequências trágicas no Brasil aí, por tanta, coisas, mas eu creio que o nosso Deus é o Deus que supre as nossas necessidades.
e Ele vai continuar sendo fiel até o fim, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem levantado colunas de sustento nesta casa. E por causa disso, nós estamos aqui, como a agência do reino, pregando a palavra, em tempo e fora de tempo, levando a instrução, e, ó Deus, levando essa mensagem aos 4 cantos do mundo, para a glória do Senhor. Pai, visita os teus filhos com graça, e esse ano é o ano do favor de Deus, e a Bíblia nos diz que o favor de Deus dura a vida inteira. Então a bênção que Deus tem para a sua vida, eu creio e profetizo, nesse ano, vai durar e perdurar para a vida inteira na sua vida. Eu creio, nós cremos e tomamos posse, Pai, dessa palavra, em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor que nos leve em paz para os nossos lares, para as nossas casas, nos livre de todo o mal, nos livre dos homens maus, das mulheres más, dos homens de sangue, e ó Deus, nos livra também de todo acidente, de toda imprudência, nos livra, Deus, de toda enfermidade, de toda praga, meu Deus, de toda pandemia, de tudo, ó Deus, de ruim que há neste mundo, e ó Deus, nos sustenta, ó Pai, com a Tua presença, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus, repouse sobre cada vida, em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe os irmãos, e vão em paz. Nós temos verdade.